sul do estado de Roraima. Eu queria, inclusive, governador, que o senhor mandasse um alô e um abraço para o pastor Irenilton Arruda, lá na Rádio Anauá. Ele está ouvindo e pedindo aí o seu alô, o seu abraço. Ei, pastor Irenilton, um abraço para o senhor e para todos os pastores das igrejas do estado de Roraima. Para a Igreja Assembleia de Deus, a Madureira, Missões, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja da Paz, a Assembleia de Deus, todos aqueles, a Igreja Batista, todos aqueles que confiam no nosso trabalho, que é um trabalho sério, honesto e isento de corrupção. Estamos trabalhando para reestruturar o nosso estado de Roraima. E gostaria também de pedir para os ouvintes da Rádio Roraima que entrem nas redes sociais do governo do estado também. Essa nossa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook, pela Rádio Roraima, pelo governo do estado, e aquelas pessoas que não ouviram a entrevista agora, pode entrar depois e ouvir ela totalmente em toda a íntegra. Entre na nossa página, Governo de Roraima, no Facebook, no Instagram, e na minha página também, Antônio Denário, para ter mais informações do governo do estado de Roraima. São 8h16, os comentários são muitos, não dá para esmiuçar todos eles, as pessoas querendo participar. Governador, falando sobre, tem muitos assuntos ainda, tem questão de produção e desenvolvimento, mas tem um assunto que eu acho fundamental. Regularização fundiária, energia elétrica. O senhor tem, tentar otimizar aqui o tempo, o senhor tem buscado manter os repasses para as prefeituras em dia, para dar condição dos prefeitos trabalharem, né? Exato, inclusive um abraço para todos os prefeitos do estado de Roraima. Já repassamos esse ano mais de 300 milhões de reais para as prefeituras do estado de Roraima. E atendendo aos prefeitos e a população, hoje, dia 30 de dezembro, está na conta de todas as prefeituras do estado de Roraima, o apurado até o dia 26 de dezembro, para que os prefeitos possam pagar os salários dos servidores dentro do mês, pagar suas contas todas. Estamos rigorosamente em dia com repasse para todas as prefeituras, coisa que não acontecia no passado. Estamos também totalmente em dia com os poderes, repassando rigorosamente em dia os valores da Assembleia, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, da Defensoria, do Ministério Público. Todos estão recebendo os repasses rigorosamente em dia, e as prefeituras também. Governador, outros assuntos na área de produção e desenvolvimento, o senhor tem buscado aí prospectar em outros estados, em outras regiões, investidores, pessoas dispostas a investir, acreditar no potencial de Roraima, e aí tem chegado empresa para produzir etanol à base de milho, de soja, plantio de cana-de-açúcar. São muitas ações que buscam aí realmente alavancar o desenvolvimento do estado de Roraima, né? Tem muitas ações de desenvolvimento. Eu vou começar falando sobre a retomada da confiança do empresário local e também a confiança da população e dos servidores do estado de Roraima, que estão consumindo mais. Os empreendedores estão ampliando suas lojas, abrindo novas lojas, ampliando, material de construção está vendendo bastante, houve um crescimento significativo na venda de automóveis também, a população, os servidores públicos estão recebendo em dia, estão gastando mais também. E com isso, nós tivemos, na série levantada dos últimos 15 anos do IBGE, o maior número de carteiras assinadas da história de Roraima. Nunca teve tanta carteira assinada. E o saldo positivo entre demissão e contratação, de janeiro a novembro, nós tivemos um saldo positivo divulgado pelo IBGE e pelo Ministério do Trabalho de 2.383 carteiras assinadas. Só para lembrar a população, nos últimos 5 anos, 3 anos ficou negativo, teve mais demissão do que contratação. E agora nós tivemos um saldo positivo de 2.383 carteiras assinadas. Só no mês de novembro foram 628 novas carteiras assinadas. Saldo positivo entre demissão e contratação. Isso é a retomada da confiança. E nós estamos também valorizando todos os empreendedores que estão em Roraima e atraindo novos investidores. Algumas pessoas dizem, ele valoriza os empresários porque ele é empresário. Não é exatamente isso, é a busca do desenvolvimento da economia sustentável
pela iniciativa privada para tirar Roraima desse vício que é a economia do contra-cheque. Nós valorizamos todos que trabalham e produzem, é muito importante. Para ter uma ideia, para quem não sabe ainda, eu nasci na roça, sou filho da agricultura familiar, comecei a trabalhar ainda menino. E hoje ainda eu trabalho de 14 a 16 horas todos os dias. E eu valorizo a agricultura familiar, a agricultura indígena e a agricultura empresarial. Todos são muito importantes. E nessa busca de novos investimentos, eu vou citar alguns aqui. Na Amazônia Legal, era proibido o plantio de cana. E numa ação nossa, iniciativa nossa, junto com o presidente Bolsonaro, foi revogado o decreto de 2009, que proibiu o plantio de cana na Amazônia. Ou seja, todos serão beneficiados. Uma ação nossa também, junto com o presidente da República, com a nossa bancada federal, nós solicitamos ao presidente Bolsonaro a emancipação de todos os projetos de assentamento do Brasil. E agora o presidente Bolsonaro editou uma nova medida provisória para acabar com os entraves, para que aquelas famílias da agricultura familiar que tem o seu lote nos assentamentos, que foram iniciados há 10, 20, 30 anos atrás, tenham o seu título definitivo. Só no nosso governo agora, nós já entregamos mais de 600 títulos definitivos pelo INCRA. E no Brasil inteiro, serão mais de 1 milhão de famílias que terão o seu título definitivo. Aqui no estado de Roraima, nós, em parceria com o INCRA, nós vamos entregar mais de 10 mil títulos definitivos para aquelas pessoas que já tinham o seu título há 10, 20, 30 anos, tinha a tua terra, né, e não tinha o título. É uma política de regularização fundiária efetiva, que não aconteceu nos governos anteriores, e o senhor está buscando efetivar, né? Exatamente, todos. Também fizemos a lei de regularização fundiária aqui, que é a melhor lei do Brasil, que vai beneficiar o pequeno, o médio e o grande. E todos aqueles que têm a sua posse consolidada, pode procurar o Interaima para dar entrada na documentação, para a gente fazer a regularização fundiária. Nós já transferimos no meu governo 2 glebas com mais de 415 mil hectares. E agora nós vamos aprovar a medida provisória do presidente Bolsonaro de regularização fundiária do estado do Amapá e do estado de Roraima. Inclusive, o deputado federal Edio Lopes é relator na comissão do Congresso, dos deputados federais e no Senado, do Congresso Nacional e do Senado. E o senador Messias de Jesus é subrelator. E o presidente da comissão é lá do Amapá, o senador Lucas Barreto, que inclusive eu participei da comissão mista no Senado Federal de regularização fundiária. Então, num curto espaço de tempo, com o trabalho nós estamos fazendo em Interaima, todos os proprietários de terra do estado de Roraima terão o seu título definitivo. Esse bom relacionamento, essa proximidade entre o governo de Roraima, o governador Antônio Denário e o presidente Jair Bolsonaro tem contribuído para esses avanços também, né? Exatamente, isso é muito importante. Hoje nós temos o apoio dos 3 senadores de Roraima, dos 8 deputados federais, todos colocaram valores no orçamento do estado de Roraima para infraestrutura, que são mais de 400 milhões de reais agora para 2020. Dentre essas obras que eu falei na saúde, asfalto, educação, infraestrutura, tudo aí é com emenda parlamentar. O estado de Roraima está quebrado, falido, com endividamento de mais de 8 bilhões de reais. Só para os nossos servidores ter conhecimento, o dinheiro da aposentadoria, do IPER, que era apropriado na gestão anterior e não era pago patronal, a parte do governo. Nós temos uma dívida de 567 milhões de reais para com os nossos servidores com o Instituto de Previdência. E nós vamos pagar agora, esse ano ainda, hoje e amanhã, 109 milhões e 800 mil reais para pagar a Previdência dos nossos servidores. Para você ter uma ideia, meu amigo ouvinte, e também o nosso jornalista Luiz Valério, só nos 4 primeiros meses do ano de 2019, 4 meses, nós fizemos mais repasse para o Instituto de Previdência do que os últimos 2 anos da gestão anterior. Nós temos uma conta de energia elétrica, meu povo, vocês têm uma ideia,
de 700 milhões de reais. 700 milhões de reais. E tem dívidas de tudo que é lugar. Desde aluguel de jatinho, aluguel de carro, medicamento, produtos diversos. É um endividamento muito alto. Passagem aérea, todas as secretarias têm um endividamento muito elevado. E nós estamos organizando as contas, pagando rigorosamente em dia. E é bom lembrar também, no meu governo não vai sair nenhum funcionário com salário atrasado e nenhum empresário falido. Nós temos um compromisso de honrar com todas as despesas do Estado de Roraima. São 8 horas e 25 minutos, governador Antônio Denário. Nós estamos caminhando para o finalzinho do programa, mas tem alguns tópicos que a gente gostaria de abordar ainda, como, por exemplo, a busca por energia confiável para Roraima. É outra luta permanente do governo, buscar oferecer essa energia, né? Ainda o ano passado, como governador eleito, eu estive na ANEEL, logo no começo do governo, com o presidente Bolsonaro, e solicitamos o mais urgente possível a necessidade do Leão de Tucuruí para Roraima. O Roraima ainda é o único estado do Brasil que não está interligado no sistema nacional. E agora deve ser lançado o edital autorizando a construção do Leão de Tucuruí, que inclusive o presidente Bolsonaro disse que vai vir a Roraima para o início das obras. E serão investidos 1 bilhão e 400 milhões de reais para a construção do Leão de Tucuruí, que vai ter a capacidade de transmissão de 500 megawatts. E o Leão de Tucuruí ele é mão dupla, tanto vai energia como vem energia. Isso vai ser muito importante, porque foi efetuado em São Paulo, com a minha presença, o ministro Bento Albuquerque de Minas e Energia, do primeiro leilão do governo Bolsonaro de energia de fontes renováveis. Foram contratados 294 megawatts